Olá, graça e paz, amados do Senhor, Boa noite aí a todos. Nós estamos aqui iniciando nosso estudo bíblico hoje, dia 24, de abril. Daqui a pouco a gente está chegando aí do meio do ano, e aí é um pulinho para o final do ano. Mas estamos aí, ministrando essa disciplina, esse curso, seja lá como a gente possa chamar. E estamos aí hoje na aula número 8. Então deixa eu testar aqui o som, para ver se está saindo direitinho. Sempre tem que fazer esse teste. Amém, queridos. Então, seja bem-vindo mais uma vez aí ao nosso estudo bíblico. Estamos estudando o tema Andando em Espírito. Já vimos bastante coisa. Hoje estamos aí na nossa 8ª aula, certo? Quer dizer, 8ª semana, que é a 8ª aula, ou seja, já completando aí 2 meses sobre este assunto. E já está lá no blog, wendel.agios.org, inclusive eu estou aqui com ele aberto, que eu uso como base, já está aí no blog, a aula número 8. Então, nós estamos vendo sobre os frutos do Espírito agora, A gente, a princípio, nós começamos a entender sobre rituais, Obras rituais religiosos. Nós vimos que andar em Espírito não é seguir rituais religiosos. E, enfim, vimos muita coisa. Estamos estudando sobre o fruto do Espírito, que está dentro desse contexto ali de Gálatas, no capítulo 5. A gente já viu várias vezes, aqui eu sempre gosto de ler, em Gálatas 5,16, onde o apóstolo Paulo, aqui pelo Espírito Santo, diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, o mandamento do Senhor é nós andarmos em espírito. Nós já vimos que andar em espírito é nós andarmos não segundo rituais religiosos, mas sim nós andarmos de acordo com a palavra de Deus. E quando a gente anda de acordo com a palavra de Deus, nós damos fruto. O fruto é o quê? São as ações, as atitudes que nós tomamos, as ações, as palavras que dizemos. Tudo isso é fruto da operação do Espírito Santo em nossas vidas através da palavra de Deus. Então a gente começou nessa fase sobre o fruto do Espírito. Nós já vimos o amor. Foram 2 aulas só sobre amor, 2 aulas sobre alegria, e hoje vamos ter uma aula, apenas uma, sobre a paz. Eu não vou cobrir todas as características do fruto do Espírito, porque senão tornaria o estudo muito longo, e já veio ao meu coração um assunto que vai ser nosso próximo estudo bíblico, que vai ser sobre cura divina. É um assunto que não devia ser polêmico, isso é algo claro nas Escrituras, mas muitas pessoas têm dificuldade em receber cura. E eu estava conversando com a minha esposa, a gente viajou para a cidade de Mossoró, e a gente estava compartilhando algumas coisas, e de repente veio no meu coração esse tema, e eu orei e ficou mais forte. Então, nosso próximo tema será sobre saúde, cura divina, como andar em saúde divina. Mas ainda vamos ter várias aulas. A próxima aula nós vamos estudar sobre fé, porém não será uma aula muito, eu não vou explorar tudo sobre este assunto de fé. Será uma aula que espero dê uma base para você frutificar na fé também. Mas nós não vamos poder cobrir todo o fruto do Espírito, todas essas características, tá certo? Então hoje nós vamos estudar sobre a paz. Eu vou ler aqui antes Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, que também pode ser traduzido como paciência, benignidade, que é a característica de você ser benigno, que é o contrário de maligno ou malicioso, bondade, fé, mansidão e temperança, que é o autocontrole, o domínio próprio. Ok? Então hoje nós vamos estudar esse assunto sobre paz, que é a terceira característica do fruto do Espírito.
Essas três características, elas são primordiais, são fundamentais. Toda a característica do fruto do Espírito é importante, claro, mas a gente está seguindo essas três: amor, gozo e paz, por serem muito preciosos, né? Tudo é precioso, né? É difícil até a gente querer comparar, mas enfim, como a Bíblia fala que essas são as três primeiras, a gente está estudando, e depois eu vou falar sobre fé e talvez comentar aqui e ali sobre os demais características do fruto do Espírito, certo? E aí a gente vai ter uma aula também sobre a lei da semeadura, a parábola do semeador, acredito que 1 ou 2 aulas no máximo, e então a gente vai encerrar este assunto andando em Espírito. Gente, vamos falar sobre paz, a paz do Senhor, né? No mundo que a gente vive atualmente, andar em paz, né, desfrutar de paz constante é um desafio. Hoje mesmo eu confesso a você que tive um dia onde tive vários imprevistos, principalmente no trânsito, e houve assim uma tendência, né, de eu perder a minha paz. E muitas vezes há sim uma dificuldade, é um combate nosso para a gente poder desfrutar dessa paz. Então eu reconheço que no mundo de hoje, com ameaças terroristas, com crise econômica, né, e falando aqui do nosso país, o Brasil, nós sabemos que o país tem atravessado uma situação política muito difícil, muito conturbada. O Brasil tem vivido grandes divisões ideológicas, né, a violência crescente, né, não sei aí você que está nos assistindo, mas a cidade do Natal, né, aqui é a Grande Natal, que é onde a gente mora, na região metropolitana, foi considerada, está aí nas estatísticas, como a 4ª cidade mais violenta do mundo. Pasmem, né? Uma cidade que era conhecida por ser uma cidade relativamente pacata, hoje está aí em algumas listas como a 4ª cidade mais violenta do mundo em número de homicídios por cada 100 mil habitantes. Então, é uma situação onde realmente é de tirar a paz de qualquer pessoa, né? Você vai se preocupar, você vai muitas vezes temer, né? Temer não só pela sua vida, temer pela vida de seus filhos. Domingo agora nós estivemos na Igreja Nova Unção ministrando, e já lá mesmo a gente já soube de uma família que foi feita refém na sua própria casa, no domingo mesmo, anteontem, e nós oramos pela família, né? A igreja ajudou até financeiramente, porque eles perderam vários bens, foram mantidos reféns, né, em sua própria casa. E se você assiste os noticiários, eu quando vou almoçar lá no meu trabalho, eu almoço num restaurante que fica a televisão ligada, e é exatamente no horário das notícias. E eles ligam lá no jornal aqui local e é só violência, raramente tem alguma coisa boa, geralmente são notícias ruins. Então, como é que nós vamos andar em paz num mundo desse que está desse jeito, né? Que é só notícia ruim, onde não há paz, onde não há segurança? É possível? E a resposta é sim possível. É fácil? A princípio não, mas se você aplicar os conhecimentos da palavra de Deus e for edificado na palavra de Deus, obedecendo ao que a palavra de Deus instrui, você vai conseguir sim andar em paz. E é isso que eu quero ministrar, certo? Eu também estou crescendo nisso, assim como todos nós. Graças a Deus, eu e minha esposa, na nossa família, nós sempre atuamos em regiões periféricas. A igreja que a gente pastoreava era numa região daqui da cidade conhecida por ser uma região de tráfico de drogas, uma região de muita violência, e foi um desafio para nós pastorearmos lá. A gente sabia dos assaltos, dos tiroteios, quando houve quando as pessoas estavam queimando ali, né, os bandidos estavam queimando ônibus. Lá sempre queimavam ônibus. Tivemos um infortúnio por 2 vezes, pessoas foram assassinadas ali na frente da igreja, da nossa igreja aqui na cidade de Parnamirim.
E você pode perguntar, você não temeu não, pastor Wendel? E claro, a gente temia, nós somos humanos, mas a gente buscava força em Deus, procurava colocar a nossa mente em Deus, na palavra, e prosseguimos e conseguimos andar em paz. Então, há uma luta sim, há um desafio, mas é possível desde que a gente atenda o que a palavra de Deus orienta, certo? O nosso Deus, ele é paz, ele é um Deus de paz, né? E eu quero ver com você isso aí no livro de Juízes, no capítulo 6, dos versículos 22 a 24, que conta a história de Gideão e como Gideão teve um encontro com o anjo do Senhor. Diz assim: então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. Então o Senhor Deus, o nosso Deus, é paz. Este é inclusive um dos nomes do nosso Deus, Jeová Shalom. Ele é a própria paz, o Senhor é paz. Então, primeiramente, nós servimos a um Deus que ele é paz. Deus é amor, mas ele também é paz. Jeová Shalom. Glória a Deus por isso, né? O pecado, amados, ele fez separação entre Deus e o homem, e com isso a humanidade perdeu esta paz. Nós não fomos criados para viver sem a paz do Senhor, sem a presença de Deus, que é paz, dentro de nossos corações. Então, a falta da paz, a sensação de insegurança, né, os medos, né, porque a gente está vendo aqui, a gente vai ver que geralmente os versículos que falam de paz falam também de segurança, né? A paz está intimamente ligada a uma sensação de segurança. Se você se sente inseguro, você não tem paz. Então a paz do Senhor, vem junto aí com essa sensação de segurança. Foi exatamente o que o anjo falou para Gideão: não tenha medo, não temas, você não vai morrer, né? Por isso que ele ministra a paz e diz: não tenha medo, tenha paz, né? Porque a paz está ligada à sensação de segurança. Então é por isso que no mundo de hoje, e principalmente aqui no nosso país, no Brasil, a gente está com essa dificuldade em andar em paz, exatamente por causa da sensação de insegurança, né? E por isso que a gente vai ver isso aí. Então o pecado fez separação entre Deus e o homem, e com isso o homem deixou de andar, deixou de ter essa paz, que é a paz do Senhor, a paz de Deus, que vem com a presença de Deus, né? Porque ele é paz. Deus, ele agiu, né? Deus enviou Jesus exatamente para quebrar nessa barreira de separação que existia, para pagar o nosso pecado e nos possibilitar voltar a ter paz com Deus, né? Porque nós, tendo paz com Deus, nós podemos agora desfrutar da presença de Deus dentro de nós. Isso foi anunciado aqui pelos anjos, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 13 e 14, quando os anjos anunciaram aos pastores que era chegado o Salvador, que Jesus havia nascido. E vamos ver aqui o que é que esses anjos falaram. Lucas 2, 13 e 14 diz: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, paz finalmente chegava à terra. Porém, eu quero deixar claro que não era paz entre os homens, porque se fosse assim, depois que Jesus veio, não haveria guerra entre os seres humanos, né? E só o que houve foi guerra, né? Então não é paz entre os homens, como às vezes é dito nas épocas de Natal aí. É paz de Deus para com os homens.
A paz que agora haveria entre Deus e os homens, porque o pecado haveria de ser, né, desfeito, né, pago em Jesus Cristo. Isso está muito claro no Evangelho, aliás, desculpe, não no Evangelho, mas no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 1, que diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós temos essa paz com Deus. Isso quer dizer que antes não havia paz com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Nosso comportamento pecaminoso, o pecado, que havia dentro de nós, nos tornava inimigos com Deus. Não havia essa paz entre nós. E em Jesus Cristo, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos esta paz. Nós temos paz com Deus. E lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz que nós somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Então agora nós temos paz, porque nós temos a presença de Deus de volta dentro de nós, se você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Se você não tem Jesus como seu Salvador, receba Jesus, crê no Evangelho, confesse Ele como seu Salvador, creia, que Ele ressuscitou dentre os mortos, e você poderá desfrutar desta paz. Ok, gente? Então Deus é chamado de paz, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é paz. Jeová Shalom, que é um dos nomes de Deus, na próxima matéria que a gente vai estudar, no próximo assunto, inclusive vamos falar sobre cura. Um dos nomes do Senhor é Jeová Rafá, que é o Senhor, eu sou aquele que te sara, o Senhor é aquele que nos sara. Mas estamos estudando aqui o Jeová Shalom, o Senhor que é paz. Também no livro de Romanos, no capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo aqui diz assim, ele impetra esta bênção, ele diz assim: e o Deus de paz seja com todos vós. Então nós vamos desfrutar esta paz sobrenatural, esta paz do Senhor, porque o Deus de paz, o Deus que é a paz, Ele é conosco. Então, primeiro ponto, muito importante, nós podemos ter paz no mundo de caos, porque Deus está agora conosco, Ele habita dentro de nós, e Deus, Ele é a verdadeira paz. Não há verdadeira paz fora de Deus. Por isso é que a Bíblia chama dessa paz de uma paz que excede todo o entendimento. Não é uma paz deste mundo, é uma paz que é do próprio Deus. Muito bem, nós temos já paz, certo? Não é algo que a gente precise convencer Deus a nos dar paz. Você recebe esta paz quando você recebe Jesus como seu Salvador. Ainda que você não esteja desfrutando dela, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Jesus falou em João 14, 27, assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha, novamente, aquilo que eu falei, a mesma coisa que o anjo falou para Gideão. Você tem paz. A paz seja contigo, o Senhor falou com Gideão. Não temas, não morrerás. Então a paz está vinculada à sensação de segurança. A paz está vinculada ao não temer. Se nós estamos andando em medo, significa que não estamos andando na paz do Senhor. A mesma coisa Jesus fala aqui. Jesus é Jeová, Ele é Deus, Ele é o grande eu sou encarnado, e Jesus deixa-nos a paz. Então a paz do Senhor, esta paz sobrenatural, esta paz de Deus, ela já foi dada à igreja em Jesus Cristo. A paz, amado e amada, não é algo que você precisa gritar ou clamar ou jejuar para ter. A paz, ela já nos foi dada. O primeiro passo para andar em paz é entender isso, é entender que você já tem paz no âmbito do Espírito.
né? Aquela história que eu já falei várias vezes, que tem a ver com espírito, alma e corpo, que eu não vou entrar aqui em detalhes. Se você não vem acompanhando esse estudo, então talvez você esteja um pouco perdido, mas se você vem acompanhando, você sabe o que eu estou falando. Então nós temos essa paz em nosso espírito, por isso é que é um fruto do espírito. A paz, o seu espírito já está em paz, porque o seu espírito já está no reino de Deus. E nós vimos na lição passada que o reino de Deus ele é um reino de alegria, não é? Mas aqui no mesmo versículo, em Romanos 14, 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Então o reino de Deus, ele, além de ser alegria, ele é também um reino de paz. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, seu espírito nasce de novo de forma instantânea. E eu quero deixar claro aqui que quando a gente nasce em Cristo, quando a gente nasce de novo espiritualmente, nós recebemos um espírito que ele é completo. É um espírito pronto. Ele não é um espírito bebê que vai crescendo, é um espírito pronto. Quem tem que crescer é a nossa alma, a nossa mente, não o nosso espírito. Então, o nosso espírito ele está no reino de Deus e ele está num reino de paz. No reino de Deus não há medo, no reino de Deus não há aflições, no reino de Deus não há temor, né, que é a mesma coisa do medo. O reino de Deus há paz, há alegria e seu espírito já tem essas coisas. Nós precisamos manifestar essas coisas. Nós precisamos frutificar em paz. Né? Como é que eu faço isso? Né? A tensão, né? Aquela música de tensão agora. Tá, 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 tá. Muito bem, gente. Então, como é que eu posso desfrutar dessa paz que já está no meu espírito? Como é que eu manifesto ela? Como é que eu sinto ela? Né? Como é que eu desfruto dessa paz? O primeiro passo, gente, é colocar nossa mente em Cristo. O grande segredo de andar em espírito está na alma, o nosso entendimento. Quando a nossa alma, quando a nossa mente, ela é transformada pela palavra, isso é um processo gradativo, né? Quando essas verdades elas se tornam, elas já são verdade, mas elas precisam se tornar, vamos dizer assim, verdadeiras mesmo dentro da nossa alma, da nossa mente. Espiritualmente você já tem paz, mas essa verdade de que você já tem paz, ela precisa ser real na sua mente, no seu entendimento, na sua alma. Se essas verdades não forem verdades para a sua alma, você não consegue desfrutar delas. Por mais que Deus já tenha te dado paz, se isso não for verdade firme mesmo dentro do seu coração, você vai ter muita dificuldade em andar em paz. Porque a sua mente não está nas coisas espirituais, sua mente vai estar no mundo. A sua mente ela pode se inclinar para as coisas do espírito, ou a sua mente pode se inclinar para as coisas do corpo. Isso está lá no livro de Romanos. A inclinação da carne é morte, a inclinação do espírito é vida e paz. Então, primeira coisa, como é que eu ando em paz? A sua mente precisa estar em Cristo, na palavra, em Deus. Aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Então Jesus vem pregando, vem ensinando a palavra, e essa palavra, na medida que você recebe esta palavra, o ensinamento de Cristo, né, essa palavra que Deus é paz, essa palavra de que Jesus já fez paz conosco, né, Deus já fez paz conosco em Cristo. Quando você ouve o Evangelho e crê nele, você está recebendo paz. Né? E Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a palavra ela vai te capacitar, né? Se você colocar a sua mente, o seu entendimento, o seu intelecto, né, meditando na palavra, pensando na palavra, tornando esta palavra real dentro do seu coração, então você vai começar a desfrutar dessa paz. No mundo, o próprio Jesus falou, nós teríamos aflições. Então, você não tem como ter controle completo
sobre as situações que cercam a sua vida, né? Hoje mesmo, como eu citei no início, no trânsito aqui em Natal, que não se compara a grandes metrópoles, mas está ficando muito ruim, as pessoas dirigem muito mal, né? Sempre, né? Infelizmente, tem muitos motoqueiros que fazem aquelas cortadas, né? Então você tem que dirigir com muito cuidado e assim, eu não tenho, por mais que eu dirija bem, né? Eu nem dirijo tão bem assim, mas enfim, eu procuro. Mas por mais que você dirija bem, você não tem como controlar as outras pessoas. E na sua vida você não tem como controlar as circunstâncias ao seu redor. Então você não pode depender das circunstâncias para andar em paz. E realmente Deus não pensou isso, né? Deus, Ele nos deu essa paz e Ele nos dá essa palavra que nos traz paz, independente das circunstâncias. Veja só, você precisa aprender a desfrutar de paz, a buscar essa paz, a receber essa paz, a andar em paz, sem depender das circunstâncias, porque você não terá controle completo das circunstâncias, certo? Então, como é que nós podemos desfrutar de paz? Isaías capítulo 26, versículo 3, diz assim: Tu, né, Deus, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então veja só, aí o grande segredo é a mente, né? Sua mente está focada no Senhor. E aí eu sempre falo isso, mas é sempre bom lembrar. Gente, quando Jesus contou a parábola do semeador, e eu vou falar melhor sobre ela, Jesus explicou que a palavra é como uma semente, ela funciona como uma semente. A palavra de Deus é a boa semente, a palavra do mundo é a má semente. O evangelho, a palavra evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. Existem as más notícias, né? O mundo está cheio de más notícias. Então, se você dedica tempo todos os dias para assistir o programa policial, se você dedica tempo para ficar vendo notícia ruim, se você dedica tempo para ficar vendo como o mundo está passando por crises e mais crises, se você fica assistindo TV o tempo todo, vendo assassinato, roubo, crise econômica, está faltando dinheiro, corrupção, se a sua mente ela está neste mundo caído, que sempre, depois do pecado, sempre foi ruim, mas se a sua mente está o tempo todo nesse mundo, então você não terá condições de desfrutar de paz. Eu não posso mentir para você. Eu praticamente abandonei, eu não assisto TV aberta, eu só assisto porque muitas vezes sou obrigado, a gente, como eu falei, eu estava almoçando hoje, como eu sempre almoço, e o restaurante tem a TV aberta aqui, numa TV bem conhecida, que eu não quero entrar no nome, tanto faz, e é só notícia, na hora da notícia, só tinha notícia ruim, sequestro, assassinato, roubo, crise econômica, corrupção. Se essas informações estão o tempo todo entrando no seu coração, elas vão frutificar. Vai frutificar. Se você vive assistindo filme de terror, você vai sentir medo. Se você fica assistindo filmes eróticos, você vai sentir desejo por prostituição. A semente que você deixa entrar no seu coração irá produzir fruto. Então, colocar a mente na palavra significa cortar ao máximo essas influências do mundo e dedicar tempo à palavra, a estar na igreja louvando a Deus, congregando, né? Vá tirando, né? Vá cortando, Facebook, coisa assim, tudo que você vê que é confusão, todas as obras da carne, se tiver prostituição, lascívia, que é sensualidade, ira, confusão, contendas, pelejas, né, homicídio, essas coisas são obras da carne. Nós precisamos cortar estas sementes. As más companhias também. Se você está perto de alguém que é o tempo todo falando da crise econômica, o tempo todo falando de assalto, o tempo todo falando de homicídio,
enfim, a semente está sendo lançada, e se ela cair na nossa mente, cair no nosso coração, e a gente ficar muito tempo ali meditando naquilo, vai provocar fruto. Então, coloque a mente no Senhor, né? Faça seu devocional, dedique tempo à oração, corte ao máximo aí essa programação mundana, certo? Tem aqui um item paz e segurança, mas eu acho que eu já falei, mas eu vou falar só aqui, Salmo 4:8, né? Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança, né? A gente falou, eu já falei, comentei que a paz ela está muito ligada à questão da sensação de segurança. Se você observar os versículos que eu coloquei aqui no estudo, praticamente quase todos, eu acho, eles vinculam a paz à sensação de segurança. Se você não se sente seguro em Deus, se você não entende que Deus está te protegendo, se você não consegue crer que Deus colocou anjos ao seu lado, você vai se sentir inseguro, ok? Então precisa ter a palavra de Deus precisa ser verdadeira dentro do seu coração. Ela é verdadeira, né? Mas ela precisa ser verdadeira para você. E essa verdade ela tem que estar tão firme como se fosse uma rocha, algo firme que você anda e age baseado na palavra, com toda a convicção. Aí você vai frutificar. Então, aqui no Salmo 91, eu quero concluir, né, porque a gente já está se aproximando. O Salmo 91 diz, aliás, se aproximando do fim do estudo, tá? Às vezes eu começo a pensar uma coisa e falo outra e corto o raciocínio, mas vamos lá. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ou debaixo, né, sob a sombra do Onipotente, descansará. Então, há um descanso para aquele que se refugia debaixo dessa sombra. O que é que quer dizer essa sombra do Onipotente, né? O Onipotente quer dizer todo-poderoso. Então, Deus é todo-poderoso, mas nós precisamos estar debaixo da sombra para que nós possamos descansar. E vai se cumprir o versículo 7 que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, tu não serás atingido, como diz algumas versões. Então eu quero explicar aqui 2 pontos sobre essa sombra do Onipotente. Como é que eu fico debaixo dessa sombra, onde eu tenho esse descanso? O próprio Salmo 91, nos seus versículos 14 e 15, diz assim: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Então, o primeiro passo é amar ao Senhor, e Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, primeiro, o que é a sombra do Onipotente? Primeiro passo, amar ao Senhor e conhecê-lo através da palavra. Na hora que você ama ao Senhor, você serve ao Senhor porque você o ama, porque você o conhece. Você o conhece através da palavra. Você já está aí debaixo dessa sombra do Onipotente. Esse é o primeiro passo, certo? Vamos ver o segundo passo. Então, obedecendo a palavra é o primeiro passo. Lá em Mateus capítulo 7, dos versículos 24 a 27, nós temos aquela famosa história do homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha e do homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. E Jesus explicou que aquele sábio que edifica a casa sobre a rocha, veja, casa, né? Casa nos dá uma sombra, proteção. Então, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra, ouve a instrução do Senhor e a pratica. O homem tolo é aquele que ouve a palavra e não pratica. Então, o justo, aquele que ouve a palavra e pratica, ele está se colocando debaixo da proteção de Deus, da sombra do Onipotente. E outra coisa importante que eu não entrei aqui nesse detalhe é você estar obediente ao seu chamado. Se você desobedece ao chamado de Deus, você sai de debaixo da sombra do Onipotente. Mesmo que você ore, ele não poderá te atender, porque você saiu da sombra dele. A sombra de Deus é assim, ele diz: vá para tal lugar, meu filho, faça isso.
Então, quando você obedece, a sombra do Senhor te cobre. É como era a nuvem no deserto. O povo de Israel, eles só seguiam a nuvem. Então, eles ficavam debaixo da sombra. Se eles tentassem sair de debaixo da sombra, da nuvem, eles saíram na proteção de Deus e Deus não estaria com eles. Então, é questão de obedecer a palavra, é questão de obedecer o seu chamado. Senão você sai de fora, sai debaixo da sombra e você ficará desprotegido. E não é culpa de Deus, tá certo? Eu já passei por isso e sei o que estou falando. Eu já saí servindo ao Senhor, um crente, um missionário, e saí do chamado, saí de debaixo da sombra e coisas ruins aconteceram. O segundo ponto que ele fala no Salmo 91 é aqui: ele me invocará e eu lhe responderei. Então fala aqui de invocar o Senhor, que é orar. Então você, quando está debaixo da sombra do Onipotente, obedecendo a palavra, sendo guiado pelo Espírito, estando no seu chamado, você estará protegido e estará em paz. Mas não apenas isso, você precisa invocar o Senhor, pedindo explicitamente por proteção. Eu tenho vários testemunhos de vezes que tentaram me assaltar e eu orei ao Senhor, eu invoquei o seu nome, inclusive para o ladrão ouvir, e o Senhor me livrou. E eu já vi vários testemunhos de pessoas que foram assaltadas e oraram e Deus os livrou. Então, aí já vi testemunho de pessoas que foram assaltadas e não oraram, não buscaram, não invocaram o Senhor. Então, você precisa invocar o nome do Senhor. Você precisa orar. Né? Eu poderia contar alguns testemunhos, mas como devido à hora, não vou contar, tá certo? Mas assim, eu tenho vários. Além de você precisar orar, invocar o nome do Senhor no momento da dificuldade, também qualquer coisa que te inquiete, você precisa orar, você precisa verbalizar para Deus e pedir e orar, e Ele vai te responder. Se você não ora, você não vai ter resposta, né? Tiago, né? O livro de Tiago diz isso. Nada tendes porque não pedis. Aí tem outro caso que é pedis e não recebeis porque pedis mal. Mas quando você anda segundo a palavra, você não vai pedir mal, você vai pedir de acordo com a palavra. Então aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: olha só, preste atenção nisso, como é importante. Não estejais inquietos por coisa alguma. Tudo, qualquer coisa, você deve apresentar ao Senhor em oração. E ele diz: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, né? Aquela oração mais intensa, onde você derrama mesmo o seu coração. Com ação de graças, que aí você, depois que ora, você dá graças, você crê naquela que Deus ouviu sua oração, e você vai crendo e louvando, né? O louvor, as ações de graças em forma de louvor. E aí a consequência dessa atitude estará no versículo 7 aqui de Filipenses 4. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Esta paz que excede todo entendimento, ela vai guardar. Eu fui olhar o que é que essa palavra guardar significa no original grego, e eu descobri que ela quer dizer literalmente colocar guardas para proteger um determinado lugar. Então, a paz de Deus, quando você obedece essas orientações, a paz de Deus, ela protege o seu coração, ela guarda o seu coração e a sua mente, né? Os seus pensamentos. Quando você faz isso, os seus pensamentos são protegidos para não ficar o tempo todo você com medos, com inquietações, né? Tensão, tudo isso acontece, né? Essa paz guarda, protege seu coração, suas emoções e os seus pensamentos, sua mente, quando você ora e suplica, né? Em segundo lugar, claro, em primeiro a gente já viu, mas você também apresenta a Deus todas as vossas inquietações. Como diz lá em Pedro,
lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, Ele cuida de nós. Amém, amados? Então, é assim que nós damos fruto da paz, né? Conhecendo a Deus, conhecendo que Ele é paz, né? Estando debaixo dessa sombra do Onipotente, sendo obediente à palavra e ao chamado de Deus e apresentando todas as nossas inquietações, não deixando o nosso coração crescer em inquietação. Corta logo já clamando, suplicando e dando graças a Deus. Então, amados, é isso, né? 8h40 aqui no meu relógio do computador, e espero que você tenha aprendido alguma coisa. Eu fui edificado, né? Eu estudo para fazer essas palavras e para mim tem sido bênção. Cada estudo desse é bênção para mim, porque eu estudo, aprendo e estou procurando colocar em prática. Então, procure colocar em prática. Se essa palavra é novidade para você, ou se você acha que precisa ouvir mais uma vez, está aí o vídeo. Tem o estudo que está lá no blog, wendel.agios.org. Eu coloco também a versão do vídeo editada, um pouco menor, lá no nosso canal do YouTube. E tem outras coisas lá. Eu tenho um vídeo também sobre a oração, como uma forma de você alcançar a paz. Eu detalho um pouco mais sobre essa questão da oração. Está lá no canal. Eu vou colocar também depois os links aí desse estudo sobre a oração e a paz. E que Deus te abençoe e que a paz, essa paz do nosso Senhor, seja com você e domine o seu coração, no nome santo do Senhor Jesus Cristo.